Fala pessoal, hoje eu quero mostrar um cenário completamente diferente daquela segunda semana que eu fiz o vídeo. Eu quero dar um aviso para vocês da importância da gente se conhecer, da importância do comportamento. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, vou fazer um breve resumo do que aconteceu, né, nesse mês, o mês de agosto. Tive uma primeira semana boa, espetacular. Eu vou fazer mais ou menos nos moldes que eu fazia nos fechamentos dos meus meses. Assim, cada mês eu fazia aquele mês, 24 meses, 23 meses, aí aquela... A primeira semana foi uma semana espetacular e eu tive uma segunda semana muito complicada, né, no sentido de eu não respeitar nada daquilo que eu estava fazendo anteriormente. Então eu não respeitei as minhas entradas, não respeitei minha quantidade de entrada, meu limite, eu ultrapassei todos os meus limites negativos e o resumo dessa história foi uma segunda semana negativa. E eu fiz final de semana seguida, na semana seguida, ou seja, sequencial a isso, eu no sábado e domingo, após essa semana caótica, eu me reavaliei. A conclusão que eu cheguei é que o mercado, né, no operacional, naquilo que eu faço, ele realmente estava ruim. Só que eu poderia ter evitado todo aquele transtorno, eu poderia ter evitado, como é que eu vou explicar, pagar tanta taxa. Então eu fiquei um negativo de R$ 500, acredito eu, né, com taxa, com tudo, porque foi muita taxa, porque foi muito overtrade na segunda semana, tá pessoal? Primeira semana ok, terceira semana ok, quarta semana agora isso ok. Mas a segunda semana, ela foi uma semana que eu errei, que eu buguei. E aí, claro, já expliquei que eu estava fazendo live de noite, acho que isso, o comportamento, acredito eu que tenha sido isso, o mercado não estava legal também, então houve uma série de desatenções, uma série de erros da minha parte também, além do mercado ruim. Primeira dela, obviamente, e serve como aviso, como alerta para vocês, foi eu não ter aceitado que o mercado não estava bom e não ter estopado. E aí o aviso, o recado que eu dou para vocês, eu já falei isso num vídeo, eu vou colocar inclusive no card, o vídeo onde eu relato a semana complicada, a semana de fúria. Pessoal, eu já falei isso num vídeo antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer situação, cara, se conheça. Eu tive uma semana complicada, eu acho que veio numa zona de acomodação, ou seja, eu estava muito que acomodado de semanas e semanas, sempre fazendo a mesma entrada, e é sempre a disciplina de fazer a mesma entrada, e é sempre dando o mesmo resultado tranquilo. Só que quando o mercado ele se comportou de uma maneira, ele bastou o mercado se comportar de uma maneira diferente, que eu simplesmente não respeitei os meus limites, eu ultrapassei, como eu disse, todos os meus limites negativos. E aí qual é a importância? A importância principal, tá? A importância fundamental é que você se conheça. E essa foi a avaliação que eu fiz no sábado e domingo. No sábado e domingo posterior àquela semana complicada que eu vou colocar no card ali, que eu expliquei tudo o que aconteceu. Foi que eu entrei lá, fiz replay de mercado e eu falei assim, cara, eu tenho muitos dias, muitas semanas, ou às vezes até meses, e tendo resultado positivo. Então eu sei o que fazer. Eu não tenho que me desesperar, isso que entrou na minha cabeça, tá? Eu não tenho que me desesperar por uma semana ruim, porque isso é o recado que eu quero dar para vocês. Porque essas semanas ruins, elas irão acontecer. Então, pessoal, primeiro recado, se conheça. Se você tem ciência da capacidade de reverter, ou ciência da capacidade do que você está fazendo, ou conhecimento daquilo que você está fazendo, não se desespere. Talvez as próximas semanas serão tranquilas e melhores, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, se você não sabe, você simplesmente entra no modo fúria, porque normalmente acontece, eu já contei isso num vídeo também. Normalmente os dias de fúria são provenientes de alguns cenários. Primeiro, de
de zona de acomodação, como estava, ou de você não saber o que você está fazendo, ou quando você tem pouca grana, que aquele dinheiro você não pode perder e você faz tudo para reverter. Esses são cenários que torna a gente, torna arruinar nosso desempenho. Então, se você tem uma grana tranquila, a semana foi ruim, se autoavalie como é que foi os anos anteriores, os meses anteriores, como foi as semanas anteriores, como você se comportou, como foi o teu comportamento principalmente financeiro. Cara, beleza, eu tive uma média. Eu falei isso no meu Instagram, falando nisso, pessoal, eu tenho um Instagram lá, cara, me sigam lá. Eu falei isso no meu Instagram hoje, cara, existe uma parada que é um mito sobre a regra da consistência. A consistência, ela só serve para, tá aqui ó, papo, underline D, underline sardinha. Você para ser consistente, você precisa estar no lucro. Cara, a consistência, na verdade, quando você vai para uma mesa proprietária, digamos assim, tá? Quando você vai numa regra, principalmente a mesa proprietária lá fora, existem algumas regras para passar e algumas regras para se manter durante um tempo, entende? Então assim, você simplesmente não é simplesmente passar na prova. Essa regra de consistência você passa, beleza, só que para você se manter, você precisa ter um conjunto de fatores lá. Por exemplo, você precisa ter sempre a mesma quantidade de contratos, a média de valor ela não pode ultrapassar o valor máximo que você já ganha. Por exemplo, eu ganho um exemplo, tá? Digamos que você ganhe $100 por dia. Eu vou tirar aqui, tá, pessoal? Digamos que você ganhe $100 por dia. Digamos que em um determinado momento você deu uma estourada e ganhou $800. Você já fugiu da regra de consistência. Digamos que você opere com um contrato cheio lá fora, tá? E de repente você resolve operar com 10 contratos. Então você já fugiu da regra de consistência. Então essa é uma regra de consistência que, se você avaliar, ela faz muito sentido. Ela dificulta a sua vida, mas ela faz sentido. Ou seja, você ter uma média de ganhos e uma média de contratos, uma média de resultado, uma média de tudo aquilo que você faz, torna aquilo consistência. Então eu olhando essas regras na mesa proprietária lá fora, eu olhei essas regras, eu achei bem interessante e eu comecei a me autoavaliar. Falei, cara, eu tenho essa regra de consistência, eu perdi isso, eu perdi esse modelo da regra de consistência em uma semana. Em uma semana eu quase coloquei tudo a perder, porque eu fiz tudo que tinha que fazer de errado, ou seja, eu fiz overtrade, eu fiz preço médio, cheguei a ficar com 160 contratos, eu fiz uma entrada atrás da outra, eu não estopei, tudo de errado naquela semana eu fiz. Então eu fiz uma semana sabática, mas negativamente. Pior, melhor das hipóteses, é que não foi um negativo alto, ou seja, poderia ter sido pior. Eu cheguei a ficar negativo 9 mil numa operação naquela segunda-feira passada, que eu coloquei no vídeo, e graças a Deus não foi, ou seja, ela não chegou a estopar, voltou para 500 reais, eu já estopei, fiquei com 500 negativo. Aí a semana foi um perde-ganha tremendo, ou seja, ganhava, perdia. Eu estava completamente perdido naquela semana. Mas isso, a gente não está livre disso. Nenhum trader está livre disso. Mas o que mais importa nesse processo é você se conhecer, se acalmar, porque você tem uma sequência bacana de ganhos. Isso a maioria fala comigo. A maioria, quando entra no meu perfil privado lá no Instagram, a maioria ele simplesmente fala para mim o seguinte: Marcelo, eu entreguei 30 dias de resultado. Marcelo, eu entreguei 50 dias de resultado. Então, ganhar, todo mundo sabe ganhar. Só que na hora de perder, ninguém sabe perder. Então, essa é o recado que eu tenho para hoje. Então, um recado de lição, uma lição que eu tenho para hoje. Eu quero mostrar o resultado do mês até agora. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. E eu vou brifar aquela semana meio que caótica. Ó, vou botar o resultadozinho de hoje, ó. Isso aqui, ó. Peraí, tem que liberar aqui que tá na outra tela.
esse aqui é o resultado de hoje. Ó, esse aqui é o resultado que eu fiz hoje. Aqui, ó, sem estresse, 2 operações, fiz inclusive uma operação agora, não tinha nem necessidade de fazer, fiz um contrato, olhei, peguei 75 pontos, mas eu já tinha meu resultado dentro de casa, 11 segundos, é um resultado bem, é um scalp, é uma abertura. Vocês vão ver que a maioria deles são dessa forma. Então vamos ver o meio. Primeiro eu quero colocar aquela segunda semana, só para vocês entenderem, tá? Segunda semana aqui, ó, que vai do dia 5 ao dia 9. Não é 5 a 9, não, peraí, só um minuto. Isso aqui foi a semana, a primeira, perdão, essa aqui foi a primeira semana, não foi a primeira semana cheia, olha como é que, ó, bom, deixa eu falar pra vocês. Primeira semana, como é que foi a semana? Foi tranquilo, ó. Primeira semana foi gabaritada, não teve estresse, que foi a primeira semana de... Calma aí, pessoal, tá vindo pra cá, pra outra tela, não tô conseguindo gravar nessa tela aqui, essa tela maior aqui, ela fica com a imagem ruim, por isso que eu tô gravando nessa menor, tá? Então aqui, a primeira semana, não estou contando nem esses 2 dias aqui não, primeira semana de 5 a 9, ela foi R$ 1.600. Aqui foi positivo também, mas eu quero mostrar para vocês o comportamento. A semana ruim foi essa aqui, ó, de 12 a 16. Tá 134, mas está errado. Ou seja, porque tem as taxas e as taxas, ela deu R$ 500 negativo mais ou menos, tá? Agora o prejuízo, 1.352. Então, eu tive uma semana de perde e ganha. Olha que doideira. 158 contratos, 240 contratos. Foi uma semana péssima. Então, se você olhar o comportamento, olha aqui, ó. Cheguei a ficar... Eu mostrei isso no vídeo. Aqui tá 5, mas chegou a ficar 9 mil. Ele meio que deu uma atualizada ali, não sei porquê. Aí beleza, né? Então, primeira semana espetacular, segunda semana de livramento. E aí, aqui nessa segunda semana, ela foi importante para eu me avaliar. Falar assim, cara, calma aí, peraí, por que está acontecendo isso? Para eu estancar e entender o porquê que eu estava tendo aquele comportamento tóxico, né? Um comportamento ruim, aquele comportamento, 5 operações perdedoras, enfim. Aí vamos para terceira semana, olha a diferença. De novo, tem que botar pra cá. Terceira semana, ela vai do dia 19 ao dia 23. Só um loss e 1.569, ou seja, mais um salário mínimo na semana. Então eu tive um loss apenas, aqui ó, tá vendo aqui ó, o valor máximo foi um loss. Isso aqui eu tava até gabaritado, eu cismei de fazer uma entrada depois e ó, tudo perfeito, certo? Então, segunda semana, sequência de vencedoras, 21, tá vendo? Então, eu tenho uma sequência de ganhos muito boa. Depois eu vou até colocar o mês para vocês. E eu vou colocar essa última semana, conta real aqui, tá, pessoal? Conta real. Essa última semana que vai até dia 28. Que já tá 879 e eu já tive um loja de R$ 400. Eu tive 2 lojas, na verdade. Também é uma sequência. Não, um loja, perdão. Tive um loja. Tive 2 lojas, tá aqui, ó. Tive 2 lojas. Mas são lojas controladas, ou seja, dentro daquilo da média que eu tenho o hábito de fazer, de ganhar. Beleza? Agora vamos ao mês. Aí você vai no mensal, né? Mensal, que vai, ó. Que aí se você dá uma olhada aqui, ó, mensal tá do dia 1º ao dia 28, 3.500 positivo. 10 operações perdedoras, ou seja, e 92 vencedoras. Mas tem muitos cálculos. Mas o mais interessante, a maior sequência de vencedoras, 25. E a maior sequência de perdedoras, 1. É onde eu quero que vocês fiquem atentos. Ou seja, um dia de perda, ele foi péssimo, ou seja, foi mal, foi ruim. Eu tenho mais sequências de ganhos, isso elevou o meu número de operação, isso elevou a minha sequência de ganhos, elevou minha sequência de ganhos, elevou o meu resultado, o meu fator de risco, digamos assim, ele foi péssimo.
por uma semana que eu simplesmente não concordei com o mercado, e aí fazendo todo esse resultado, prejuízo bruto aqui ficar bem ruim. Então se eu tivesse respeitado lá, colocado na média, eu talvez estivesse aqui com prejuízo de uns 1.800 e aqui eu já estaria com 5.000, se eu tivesse respeitado o meu stop. Então fica o recado para vocês, a gente precisa respeitar o nosso stop, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa ter calma. Dias ruins acontecerão por N motivos. Dias ruins acontecerão porque você não está bem, dias ruins acontecerão porque o mercado não está legal, dias ruins acontecerão porque, cara, você está desconcentrado, dias ruins acontecerão porque você vai ter um compromisso. Foi o que aconteceu nessa semana ou semana passada, que eu estava com o resultado de casa, quase que eu perco, quase que eu entrego, porque eu simplesmente estava com um compromisso de levar meu filho ao dentista. Foi essa semana. Então, respeite o seu operacional, respeite a sua entrada, respeite o que você está, respeite o seu dinheiro. Isso, eu vi isso comentário naquele dia que eu coloquei aquela informação. Eu falei, Marcelo, você tem que respeitar o seu dinheiro. Isso está certo, isso está corretíssimo. A gente tem que respeitar. Foi de fato uma semana extremamente ruim, extremamente péssima, extremamente desnecessária, e foi uma semana que eu aprendi. Eu devia ter parado antes, porque o negócio poderia ter sido mais caótico, mas é só um recado para vocês, só para vocês entenderem o comportamento. Eu tive 3 semanas maravilhosas, ou seja, essa semana não acabou, hoje é quarta, provavelmente eu entregue lá um bom resultado, talvez eu fique mais devagar, talvez eu entregue os 4.000 para poder, provavelmente, a gente não sabe, mercado é renda variável, mas eu vou buscar os 4.000 talvez, ou talvez eu fique nos 3.500, ou talvez eu caia por 3.000, mas eu estou numa média de ganho tranquila, beleza, eu estou confortável, que eu estou lucrativo. O que me deixou desconfortável foi aquela segunda semana, que foi uma segunda semana desnecessária. Então, como sempre, passando o recado para vocês, para que vocês aprendam, para que vocês não cometam esses erros, que eu também não tenho que cometer, depois de muito tempo de estrada, depois de bastante tempo, mas somos seres humanos, não existe alta performance. E no mercado internacional, tá fluindo. Esse mês eu tô com a plataforma fechada, mas eu tô com $40 mais ou menos, mas aí é papo pro fechamento. Black Arrow está entrando para Zero Market, eu acho que vai dar uma bagunçada boa aí pra gente trabalhar, tô testando. Bom, galera, obrigado para quem chegou até aqui. Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe, tenta fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante de responder. Quem tá vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Tô ativo no Instagram, me siga lá, todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!